Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, a função social da moradia na pandemia. Entre março de 2020 e junho de 2021, mais de 14 mil famílias brasileiras foram despejadas e outras 84 mil estão ameaçadas, segundo a campanha Despejo Zero. Com o aumento da pobreza e do desemprego, a população vulnerável busca terrenos e prédios que não cumprem a função social para ter alguma proteção. Para conversar sobre a função social da moradia na pandemia, nós vamos receber o Eduardo Viveiros, que é sociólogo, mestre e doutor em Ciências Sociais, Sociais e Políticas pela PUC de São Paulo. O Luiz Corrara, que é urbanista e membro da Coordenação Nacional do BR Cidades e do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também vai trazer os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Eduardo, bom dia, Luiz, e bom dia você que está em sintonia aqui com o Brasil Cidadão, nosso programa aqui na Brasil Atual. Franklin, nesse momento enlouquecedor que o país passa, a onda reacionária continua. Neste fim de semana, nós ouvimos o áudio de um cantor sertanejo, Sérgio Reis, convocando os caminhoneiros por uma greve geral, para protestar contra o Supremo Tribunal Federal e pedir o voto impresso. Esses absurdos que estão acontecendo no país, tem hora para terminar, Franklin? Olha, Joel, tem hora. Acho que é a hora que a sociedade se posicionar mais claramente e contra esse tipo de atitude. Isso é uma atitude enlouquecida dessa turma toda. Agora o Sérgio Reis resolveu capitanear esse pessoal aí com essas loucuras aí de querer caçar, entregar um pedido ao Senado para impeachment dos ministros do Supremo, né? E se colocando como porta-voz dos caminhoneiros, dizendo que vão parar o Brasil, que vão colocar colheitadeiras dos produtores de soja nas estradas, que vão fechar o país inteiro, né? E falando em nome dos caminhoneiros. Só que o principal líder dos caminhoneiros, o Wallace Landim, ele que puxou aquela greve bastante forte, que tem uma adesão... Em 2018, né? 2018, já desautorizou o Sérgio Reis, dizendo que ele não responde pelos caminhoneiros e que quando ele esteve lá como deputado federal, pouco ou nada fez pela categoria. Então ele diz que ele não responde pela categoria. É um desses delírios que o Brasil realmente está se colocando para ter que administrar, né? Cada hora aparece uma loucura aí dessa turma mais conservadora, mas nem conservadora não é, o conservador a gente respeita, dessa turma reacionária. O reacionarismo a gente tem que combater, Joel. Mas o mais importante, falando em combate, como a sociedade civil organizada pode reagir a esses rompantes bolsonaristas? Bom, Joel, se nós não estivéssemos numa pandemia, as pessoas tinham que ir para a rua para protestar. Hoje, como nós estamos em meio a uma pandemia, eu acho que ainda é muito cedo para convocar as pessoas para irem para a rua, apesar que já aconteceu inúmeras manifestações, tem acontecido, vira e mexe aí. Mas eu acho que as redes sociais, né, que é por onde nós estamos falando hoje, né, pela internet, enfim, eu acho que nessa nós temos que cada vez nos posicionar mais contra esses delírios, contra essas atitudes que não levam nada de positivo para o país, que não trazem nada de positivo e mais, vão jogar o país para as trevas de onde nós saímos há 40 anos atrás, né? Há quase 40 anos atrás, e não deveríamos voltar nunca mais. Bom dia, Eduardo Viveiro, seja muito bem-vindo ao Brasil Cidadão. Bom dia. Eduardo, antes de nós falarmos de despejo, da situação das famílias que estão sendo despejadas em plena pandemia, lembrando que nos Estados Unidos tem uma lei que proibia, né, despejos durante esse momento de isolamento social que acontece em todo o mundo, a respeito do que eu acabei de conversar com o Franklin, como é que você vê esse movimento da extrema-direita tentando desestabilizar o país num momento tão grave pelo que o país passa? Cortina de fumaça, factoides, para a gente não discutir o que é o essencial,
que é a pandemia, a recuperação econômica, a manutenção da democracia, voltar a discutir projetos para o país, que a gente está praticamente 3 anos parado, o país não tem um horizonte, isso não é só a sociologia, a ciência política que está discutindo, os próprios empresários já estão sentindo isso, né? O mercado financeiro, a Faria Lima, todo mundo está vendo que não tem perspectiva nenhuma com esse governo. Então, a gente tem que voltar a discutir o país, voltar a discutir projetos para o Brasil e a retomada, a reconstrução do país, que está sendo destruído por 2 vírus, né? O de Brasília e o que está nas ruas, aí, o invisível, que a gente está combatendo com vacinação, com isolamento social, máscara e atitudes mais proativas. Esse governo só veio para desconstruir isso, está claro, desde 17 de março de 2019, naquela maldita reunião com Steve Bannon e Olavo de Carvalho em Washington, num jantar em Washington, dito com palavras claras pelo presidente: eu vim para desconstruir, depois a gente vê o que faz. Não vai fazer nada. Bom dia, Luiz Corrara. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, Franklin e todos os ouvintes, Eduardo também, bom dia. Como é que você vê esse momento de retrocesso no país? Olha, eu acho que o Brasil passa uma situação de violência, de barbárie em relação à política, em relação aos valores sociais, em relação a todos os valores humanitários. Nós estamos numa situação gravíssima. Enquanto morre mais de 1.000 pessoas por dia, 600 mil pessoas morreram acometidas pela Covid-19, aí o setor que com 1% da população brasileira, que detém 50% da riqueza, ainda está querendo mobilizar para distrair a população, enquanto que milhares de pessoas estão morrendo diariamente. Nós estamos vivendo uma situação de barbárie, de pessoas inescrupulosas que estão no poder do Brasil. Entre 2014 e 2021, a Prefeitura de São Paulo notificou 1.746 imóveis ociosos, que estão abandonados, subutilizados ou terrenos sem identificações no centro da cidade. Desses, 27% passaram a pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano, o PTU, progressivo, pelo descumprimento da função social da região. Os dados fazem parte de uma análise dos 7 anos do plano diretor da cidade. Continuando com você, Eduardo, por que a prefeitura, sabendo desses imóveis subutilizados, por que eles não foram utilizados de uma maneira excepcional durante a pandemia para receber famílias de pais e mães que estão desempregados devido à crise da pandemia? Joel, só para relembrar, você na abertura falou sobre a decisão da Justiça Americana de suspender despejos durante a pandemia. Tem uma decisão vinculante do STF que manda isso também, mas a Justiça brasileira está descumprindo essa decisão. Ou seja, é proibido pelo STF, é uma decisão que já vincula todo o sistema judiciário nacional, despejar e aprovar a reintegração de posse. Isso está sendo colocado. Sobre o que você falou, nós temos que pensar o seguinte: no plano diretor, há mais de 20 anos, ele está sendo discutido e revisado. No plano de 2002 com a Marta, tinha previsão já de você fazer um uso da propriedade, uso de terrenos no centro para propriedades, para construção de moradia popular, né? Várias iniciativas, e o Kassab deixou parado durante 8 anos o plano da Marta, né? Depois, agora, o plano do Kassab, do Haddad, de 2014, previa também zonas de interesse social, né? Para a construção de moradias no centro expandido, moradias populares, para vincular o trabalhador que vem da periferia para o centro, né? Melhorando a mobilidade, aos empregos. E o que está acontecendo? Justamente o contrário. Está sendo descumprido. Nós temos bairros no centro expandido virando verdadeiros paliteiros, com espigões sendo construídos. A especulação imobiliária continua, né? 98% do Minha Casa Minha Vida, o orçamento foi cortado. Você só tem agora prédios altos, prédios médios, de médio e alto padrão, né? E a moradia popular vai sendo deixada de lado.
Em relação à verticalização e horizontalização, também a gente pode falar isso depois. Claro, ao longo do programa nós vamos tocar em vários aspectos dessa resistência dos proprietários a cumprir a função social. Por que, Luiz, existe essa resistência aqui em São Paulo, de os proprietários de imóveis que estão subutilizados e até mesmo abandonados, a não cumprir a função social? Falta iniciativa da prefeitura, do estado, do município? Acho, para mim, no meu ver, são várias questões. Primeiro, que as leis, apesar de existir na lei, tanto na Constituição Federal como no Estatuto da Cidade, que todos os imóveis têm que ter uma função social, nós sabemos que as leis valem sempre para a população mais pobre. Quando é para punir os pobres, a lei tem efetividade. Agora, na efetividade em relação aos proprietários, isso não acontece, porque nós temos toda a estrutura da lógica urbana é de interesse do setor imobiliário. Então, mesmo a função social da propriedade está prevista na Constituição brasileira, está prevista no Estatuto da Cidade e também no Plano Diretor de São Paulo, não tem sido o suficiente para que fosse cumprida essa função social. Por quê? Primeiro que os proprietários, mesmo quando é aplicado o instrumento da PEUC, que é parcelamento, edificação e utilização compulsória dos imóveis, eles não têm cumprido e entram com recurso. E a gente sabe que o judiciário, na hora que você coloca duas questões, a questão social, de interesse público e social, o interesse da propriedade, sempre prevalece o interesse dos proprietários. Então, nós temos uma estrutura da lógica urbana onde é predominado pelos interesses imobiliários. Por isso é que a função social da propriedade, até hoje, não é cumprida no Brasil. Raras exceções é que tenha ocorrido a aplicação efetiva da função social da propriedade. O plano diretor devia ser discutido o ano passado, né? Ele começou a ser discutido. Como é que está essa situação do plano diretor da cidade? A prefeitura está propondo uma revisão do plano diretor agora em São Paulo. Só que tem um problema. Está previsto na Constituição, também no Estatuto e no próprio plano diretor, que deve ter participação social. Não é possível ter participação social nesse período da pandemia. Então, cerca de 400 entidades sociais têm mobilizado, têm feito pressão, têm levado esse debate junto à Defensoria Pública, ao Ministério Público, de que não é possível fazer revisão do plano diretor ser um debate presencial, porque a maioria da população, principalmente interessada, que mora em condições precárias, não teria condições de participar. Então, é preciso esperar passar a pandemia para depois fazer a revisão do plano diretor. E também existe uma mobilização do setor imobiliário para uma pressa de mudar o plano diretor. Interesses, principalmente, de aplicações dos planos de intervenção urbana, os PIUs, e as PPP, que é parceria público-privada. Então, é uma luta dos movimentos populares e das entidades sociais e acadêmicas para que o plano diretor seja discutido de forma presencial. Com consulta popular, que é fundamental para que acompanhe o interesse da maioria da população que mora no município de São Paulo, né? Verdade. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A ONU quer novo contrato social para garantir direitos e dignidade dos indígenas. A Lê da Letra, de Lisboa, tem as informações. Uma comunidade que enfrenta a marginalização, discriminação e exclusão. Assim, o secretário-geral da ONU descreveu os indígenas. Antônio Guterres lembra que essas disparidades profundas estão enraizadas no colonialismo e no patriarcado, que contribuem para uma enorme resistência em reconhecer e respeitar os direitos, a dignidade e as liberdades dos povos indígenas. O chefe da ONU destaca que estes povos tiveram suas terras e territórios roubados e perderam a autonomia política e econômica. O secretário-geral reconhece que alguns países já pediram oficialmente desculpas e estão envolvidos na reconciliação, mas ele afirma ser necessário fazer muito mais. Por isso, a ONU está pedindo um novo contrato social para recuperar e honrar os direitos e a dignidade daqueles que estão há muito tempo privados de muito.
Guterres explica ser essencial um diálogo genuíno, a interação e a vontade em ouvir. Segundo ele, não há desculpas para negar aos 476 milhões de indígenas do mundo a participação deles em todos os processos de tomada de decisão. Antônio Guterres destaca também que o conhecimento dessas comunidades pode ajudar na solução das crises climática e de biodiversidade e na prevenção de doenças contagiosas. A pandemia de Covid-19 também tem causado enormes desafios, segundo o relator especial da ONU para os Direitos dos Povos Indígenas, José Francisco Kalitzai, faz um apelo para governos e autoridades em prol da implementação de políticas de recuperação que levem em conta os direitos dos indígenas. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra. Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre a função social da moradia na pandemia, com Eduardo Viveiros, o sociólogo, e o urbanista Luiz Corrara. Agora vamos com a enquete da semana, né, Frank Valverde? E o momento ODS, da Agenda 2030 da ONU. O Franklin, a ONU está pedindo um novo contrato social, enquanto aqui a gente vem discutir uma paralisação contra o Supremo Tribunal Federal. Haja atraso nesse país. É verdade, João. E nós, aqui do Observatório do Terceiro Setor, nos nossos programas aqui na Rádio Brasil Atual, nós sempre fazemos algumas enquetes e temos também o momento ODS que fala sobre a Agenda 2030 da ONU. E no caso, o destaque que nós vamos dar hoje, né, dessa Agenda ODS, a Agenda do Desenvolvimento, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, é sobre o tópico 11, o tema 11, que é cidades e comunidades sustentáveis. E aqui para o Brasil, a meta para 2030 é garantir o acesso de todos à moradia digna, adequada e a preço acessível. E também aos serviços básicos de urbanizar os assentamentos precários de acordo com as metas assumidas no Plano Nacional de Habitação, com especial atenção para grupos em situação de vulnerabilidade. Essa é uma meta que está totalmente ligada ao tema do nosso programa de hoje. E, como sempre acontece, a cada programa nós fazemos uma enquete, né, para sentir um pouco o termômetro da sociedade a respeito do tema que nós vamos debater no nosso programa. E a enquete que nós fizemos para o programa de hoje, nós lançamos a seguinte questão: você concorda com os despejos que estão ocorrendo durante a pandemia? E olha só o resultado, Joel, um resultado surpreendente. 92% das pessoas que se manifestaram nessa enquete disseram que não concordam com os despejos durante a pandemia. E aí, vendo esse resultado aqui da nossa enquete, me surgiu uma questão que eu acho que poderia ser desenvolvida tanto pelo Eduardo como pelo Luiz. Nós vemos aí claramente que o número de inquilinos é muito maior do que o de proprietários, assim, a proporção é quase que essa das pessoas que não concordam com os despejos durante a pandemia. E eu faço a seguinte questão: o que fazer para mudar essa equação? Tá? Que saídas teriam esses inquilinos, que são a maioria da população, para poder se protegerem e terem a possibilidade de morar debaixo de um teto e não na rua, como nós estamos vendo agora durante a pandemia, um grande número de pessoas ocupando as ruas, as marquises dos prédios, aí debaixo dos viadutos e das pontes, para poder se proteger das intempéries. Eduardo, pode começar com você respondendo a essa questão. O que poderia ser feito para mudar essa equação, né, já que os inquilinos estão em número muito maior do que os proprietários? Bom, nós precisamos ter de volta políticas de habitação. Nós estamos há mais de 5 anos aqui na capital, com a prefeitura praticamente parada nesse setor. Então, você tem um estoque de imóveis fechado para especulação, que o bairro onde eu moro já foi considerado, por conta disso, o bairro onde tinha mais focos de dengue na época das grandes surtos de dengue na capital, que 42% dos imóveis daqui estavam fechados para especulação, sejam casas, sejam apartamentos, né? Um dado de 2018, depois o Corrara pode confirmar, 290 mil imóveis vazios ou subutilizados na cidade de São Paulo, e um déficit habitacional, esse dado de 2016, era de 600 mil moradias, né? Você tem prédios comerciais no centro de São Paulo que poderiam ser remodelizados
para a moradia popular. Eu lembro que na época da Marta tinha até um projeto de criar apartamentos de 14, 20, 30 metros quadrados para músicos e criar uma espécie de Broadway no centro de São Paulo, né, com as casas de espetáculo, shows, bares, etc., para esses trabalhadores da área cultural morarem, né? Então, assim, é fazer valer o artigo 6º e 170 da Constituição Federal, né, que todos detêm o direito à moradia digna e a propriedade deve cumprir sua função social, né? A taxação, que você já mencionou, Franklin, também é uma saída, pressionar para que esse imóvel tenha uma destinação, não fique fechado para especulação, e políticas voltadas à moradia popular, né? Ou aluguel social, estoque. Barcelona, por exemplo, está remodelando, inclusive, do ponto de vista de projetos novos de construção, espaços com uma visão feminista. Você tem a cozinha maior para que o homem possa cozinhar, porque nós somos uns elefantes brancos na cozinha, né? E as cozinhas são pequenas. Então, assim, você tem experiências no mundo que já levam em conta essa necessidade, não necessariamente a compra do imóvel, mas você pode ser uma alocação social, uma alocação de interesse público, né? Seja feito pela iniciativa privada, consultores ou pela iniciativa pública. Você pode ter renúncia fiscal para determinadas atividades. Você tem vários mecanismos. Mecanismo não falta é a decisão política, e a decisão política a gente sabe qual é, né? Votar de maneira a gente renovar, por exemplo, vereadores e executivos municipais que têm uma perspectiva social, né? Não uma perspectiva voltada para o mercado apenas. A gente não está dizendo que o mercado também não tem que ser desconsiderado, mas o próprio mercado também pode ver interesse na construção social. A gente vê, por exemplo, no centro de São Paulo, imóveis antigos, até prédios sendo demolidos para construção de estúdios, né? Tucanizaram a kitnet, famosa kitnet, agora é estúdio, 15 metros quadrados, não é um apartamento, um estúdio, né? Mas, dependendo da maneira que você constrói, você consegue colocar uma família de pai, mãe e filho, por exemplo, que é a tendência que a gente tem agora, numa construção como essa. É muito complicado, né, Eduardo? Ô, Luiz, eu quero te ouvir a respeito de políticas públicas voltadas para a população de baixa renda. A pandemia trouxe o aumento da desigualdade. Como colocar essas famílias que perderam o emprego, enfim, que políticas públicas seriam necessárias para a gente diminuir esse déficit, né, habitacional que existe na nossa cidade? Eu queria começar primeiro assim, que o Franklin apresentou uma pesquisa que 92% da população é contra o despejo no tempo da pandemia. Isso é importante destacar, porque só para ver a perversidade dos governos. Foi aprovada a lei contra os despejos durante o período da pandemia. No entanto, o governo Bolsonaro vetou e o governo Dória vetou. Só para ver como esses dois governos, eles são iguais na perversidade. É isso que eu ia te falar, Luiz. Olha, o governador João Dória vetou completamente o projeto de lei que propunha a suspensão e reintegração de posse e despejos em todo o estado de São Paulo durante a pandemia. Projeto semelhante, já aprovado pela Câmara e pelo Senado, também foi vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, como você acabou de falar. Então, é importante destacar que quando a gente está dizendo em políticas públicas, era uma oportunidade que os governantes tinham de melhorar esse grave problema que é da questão da moradia. Mas eu penso, em relação à questão da moradia popular para a população de baixa renda, nós temos que rever a lógica das políticas habitacionais que existe até hoje, porque a lógica é de uma política habitacional pública que tem a lógica mercadológica. Nós temos que pensar a moradia para a população de baixa renda como um serviço público como a educação, é a saúde, onde as pessoas têm acesso conforme a necessidade e não conforme a renda. Então, é preciso mudar nesse sentido. E também a lógica da desigualdade, porque quando a gente vê os dados da própria prefeitura, 1% dos proprietários na cidade de São Paulo
são donos de 45% do valor imobiliário. Então, nós teríamos muita coisa... Quase a metade dos imóveis da cidade. 1% dos proprietários é dono de 45% do valor imobiliário. Então, nós temos que repensar. Acho que teria que mudar também essa lógica da propriedade privada. Acho que a moradia, como um serviço público, ela deveria garantir o acesso a esse direito, independente do direito à propriedade. A primeira fase, Luiz, por exemplo, Portugal tem uma experiência interessante em relação aos moradores de rua. Ele alugou imóveis que não estavam habitados e colocou os moradores lá. Obviamente, é um número bem melhor pela população de Portugal, que é um país pequeno. Seria uma primeira etapa disponibilizar esses imóveis que estão vagos para colocar famílias que foram despejadas na pandemia? Então, há muitos anos a gente vem discutindo da importância desse tipo de programa para a população em situação de rua, porque que é o Housing First lá em Portugal, né, o Moradia Primeiro, porque todos os estudos e experiências internacionais têm mostrado que mesmo para a população em situação de rua, quando você garante primeiro o acesso à moradia, todas as outras necessidades sociais, como trabalho, saúde e assistência social, ela pode ser acessada a partir de ter a base estruturante da moradia. Então, essa experiência de Portugal e também vários países da Europa, é uma experiência que nasceu nos Estados Unidos, a partir do pessoal da saúde, mostrou que é muito mais barato você garantir primeiro acesso à moradia para a população em situação de rua, para depois acessar as outras necessidades, do que programas assistencialistas de centros de acolhidas, onde custa muito mais caro e a pessoa não garante a sua saída da situação de rua que é moradia. Então, é fundamental esse tipo de programa para a população em situação de rua, porque eu fiz um estudo com pessoas que moravam em situação de rua e hoje acessaram a moradia, em 4 cidades do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza. Onde está a maior desigualdade desses 4 estados? Olha, a desigualdade, eu acho que em todas é muito desigual. É tão desigual que é até difícil dizer que é mais, né? É mais desigual. Agora, o custo da moradia, por exemplo, aqui em São Paulo, é mais caro que as outras cidades. Só para você ver, um cortiço de 10 metros quadrados custa R$900. Imagina ganhando um salário mínimo, como é possível alguém acessar uma moradia adequada, que ainda é inadequada, né? Só para finalizar essa questão da pesquisa, eu pude ver que as pessoas que acessaram a moradia, elas puderam se estruturar na vida. A moradia, para várias pessoas que responderam, foi: a moradia é proteção à vida, é proteção ao corpo. Ou seja, é a partir de uma moradia decente que o sujeito consegue se estruturar e se tornar um cidadão consciente dos seus direitos e viver normalmente na sociedade. Eu quero fazer um convite para você, ouvinte: siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório Terceiro Setor, no Facebook é facebook.com/Observatório Terceiro Setor. Nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Como Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal também você pode assistir às lives realizadas pelo Observatório todas as quintas-feiras às 17 horas. Basta buscar Observatório 3 em numeral Setor. Em 2019, o Brasil registrava um déficit habitacional de quase 6 milhões de moradias, segundo dados da Fundação João Pinheiro. O indicador inclui domicílios precários em coabitação e domicílios com elevado custo de aluguel, sendo que este último responde por mais da metade do déficit habitacional total, com 3 milhões de moradias nesta condição. Como a pandemia vem agravando o problema do déficit habitacional, que medidas, Eduardo, anteriores que poderiam evitar que esse cenário chegasse onde chegou, Eduardo? Bom, como eu já disse, né, os programas habitacionais do governo tiveram o orçamento praticamente zerado, né, pensando na habitação popular.
Agora criaram uma nova versão, Casa Verde e Amarela, que já parte do patamar de imóvel médio para cima, né? Essa é uma das alternativas. Tem uma política pública de concessão de moradia, mesmo a baixíssimo custo, a custo zero para a população, para que o básico da vida em família, o básico da vida em sociedade, que é ter um lugar para chamar de seu, para morar, para conviver, para ter um ponto de partida para sair para trabalhar, para estudar, para fazer a vida ser tocada, precisa existir. Então, retomada de políticas do ponto de vista de moradia popular, aluguel social, aquilo que eu falei também sobre a questão do estoque de imóveis ser estímulo aos proprietários para que eles sejam utilizados, né? E criar um moderador, né? Por exemplo, aluguel subir 23%, subir o índice de custo muito mais acima do custo de vida, é um absurdo, né? Então, eu acho assim, se você não consegue dar conta desse déficit de 6 milhões num primeiro momento, você pode ir progressivamente chegando lá, fazendo essa política de construção de habitação social, né? Moderando os aumentos do custo dos aluguéis, criando uma alternativa para os proprietários também, porque tem gente que tem um imóvel para servir de renda, para complementar a aposentadoria, por exemplo, né? Quer dizer, essa pessoa não pode ser necessariamente penalizada por conta disso. Então, você tem uma redução no imposto de renda, redução do IPTU, algumas medidas que são basicamente de política e política pública podem ser tomadas para você diminuir o efeito desse déficit sobre a sociedade. Quer dizer, no momento que você tem pandemia, desemprego, inflação em alta, né? Falência de micro e pequenos empresários, tem famílias inteiras indo para a rua. O que você tem que fazer? Você tem que correr para reverter isso aí, né? Daqui a pouco você vai ter uma pandemia de exclusão social, uma pandemia de preconceito contra determinadas populações. Então, o prefeito que queria expulsar, colocar num ônibus pessoas em situação de rua, porque não queria esse lixo, entre aspas, na sua cidade. Então, isso aconteceu numa cidade aqui no interior do estado de São Paulo, né? Isso, então, isso tende a acontecer com mais frequência, né? As pessoas não vão sair do lugar onde estão porque elas planejaram a vida ou tornaram a vida possível nesse lugar. Não é possível você querer exportar pessoas. É verdade. Eu quero ver o Luiz. Ô, Luiz, me parece que já existe quem recebe 1 ou 2 salários mínimos tem isenção do IPTU. É isso? Isso... Esse é o começo, né? Mas isso está se mostrando que não é necessário. Que política pública seria importante neste momento para reintegrar essas pessoas que estão na rua, que são famílias que perderam o emprego, estão na rua porque não tem como pagar aluguel, né? Primeiro de tudo, acho que precisa ter uma política habitacional conforme a necessidade das famílias e não conforme a capacidade de pagamento. Porque se você não tiver essa lógica da política pública que acessa quem tem condições de pagar, você nunca vai resolver o problema da habitação. Porque se a gente olhar o problema, o déficit de habitação que você trouxe no início de 5,9 milhões, 88% que compõe o déficit ganha até 3 salários mínimos. E agora, com a pandemia, grande parte perdeu ainda a renda, ou pelo desemprego ou pelo rebaixamento do salário. Então, se você não pensar numa política pública habitacional que leve em conta essa realidade, você não vai nunca resolver, porque vai estar enxugando gelo, porque vai acessando quem tem outras condições, que até poderia talvez acessar no mercado privado. Agora, reforçando uma questão que o Eduardo também trouxe, que era importante, é que, por exemplo, nas locações de habitação, o índice para o aumento do aluguel é o IGPM, o Índice Geral de Preços, que entre janeiro de 2020 a janeiro de 2021 foi de 25,7%. E
enquanto o IPCA, o Índice do Preço do Consumidor, foi 4,56. Então, nessa questão também existe uma lógica perversa, que o aumento nos aluguéis for bem superior aos índices da inflação. Agora, outra questão também que tem gerado um grave problema para a população mais pobre em relação de perder a moradia é a questão de não ter seguridade, grande parte dessa população, porque eles estão no mercado informal. E quem está no mercado informal, quando perde o emprego, não tem nenhuma garantia, né? Então, temos vários problemas aí, que é estrutural e São também... problemas estruturais, né? E um outro destaque que o Eduardo deu foi em relação ao preconceito da sociedade. Como aproveitar essa bolha de solidariedade que surgiu na pandemia, as pessoas mais solidárias contribuindo, né, com cestas básicas, ou se integrando como voluntário em projetos sociais, como aproveitar isso e mostrar para essa sociedade, além do preconceito, essa lógica perversa que envolve as pessoas que têm menos dinheiro para sobreviver na sociedade, acabam perdendo a casa, acabam perdendo emprego. De que maneira nós podemos aproveitar esse momento e reconstruir um novo cenário para a população de baixa renda, que perdeu o direito à moradia? Comigo? Por favor, Du. Pois não. Vamos lá. Tem um escritor que está lançando um livro, foi lançado agora em Portugal, um escritor chamado Rutger Bregman, ele é holandês. Ele diz que o ser humano é bom por natureza. Isso criou uma polêmica tremenda, né? Porque aí as pessoas começam a lembrar do Holocausto, né? Da violência, das guerras, etc. Assim, sim, mas isso é exceção, né? Durante toda a história humana, você vai lembrar de um ou outro psicopata, né? Hitler, Stalin, um que a gente conhece aqui no Brasil, enfim. A gente vai lembrar de uma ou outra figura, mas não são todos os seres humanos que são assim. Então, o que a gente tem que fazer é mobilizar essa parte da população, que é a grande maioria, para que já se sensibilizou com o problema da carência alimentar logo no começo da pandemia, agora a coisa parece que retrocedeu um pouquinho, né? Mas ajudar com alimentos, com roupas, etc. No inverno também, as pessoas vão para a rua fornecer alimentação natural, etc., de forma espontânea, né? O terceiro setor em geral, né? Também se mobiliza em relação a isso, você criar políticas que mobilizem as pessoas em torno disso. Atividades comunitárias, atividades de construção, por exemplo, né? Há tempos atrás, quando eu estudava na USP, nas Ciências Sociais, o Lúcio Kovarik, que é um teórico da política da urbanização, eu fiz um trabalho com ele sobre autoconstrução na periferia. E eu fui a Osasco, fui a um determinado local em que a pessoa, no fim de semana, construía e os vizinhos vinham ajudar a construção. E aí você via uma casinha sendo levantada, precária, tal, mas era uma casa, né? Na gestão Erundina, você teve também esses projetos de mutirão, etc. Então, assim, se você criar a condição política e a condição econômica para que as próprias pessoas resolvam o problema da moradia, você pode ter, no meio desses desempregados, pintores, eletricistas, encanadores, pessoas que vão, de certa maneira, ter uma renda e, ao mesmo tempo, se propiciar a condição de ter uma moradia mais digna. A proposta sua é um mutirão, né? Propor um mutirão onde a própria comunidade se autoajuda e vai construindo imóveis que possam ser habitados. Isso é muito interessante, isso. E também quebra o preconceito, né, Eduardo? Que você já citou, né? Agora, Eduardo, nós vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório com o Frank Valverde. O Frank deve destacar umas matérias que foram surgir, que apareceram e tiveram destaque no nosso site, não é isso? Sim. O nosso site tem muitas matérias. Eu convido a todos e a todas que visitem o nosso site, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. Visitem lá que vocês vão encontrar inúmeras matérias, como, por exemplo, Holocausto Brasileiro, tortura, fome e 60 mil mortes em hospício. É uma matéria pavorosa, não é um assunto pavoroso, mas é importante que as pessoas saibam que essas coisas, infelizmente, acontecem no Brasil. Outra matéria é a realidade dos idosos que vivem em casas de repouso, né? Às vezes é importante saber também que é uma
uma camada da população que às vezes é muito esquecida, né? Como que diz, a pessoa já tá aposentado, não está mais no mercado, então as pessoas acabam esquecendo, e não pode, acho que essas pessoas estão aí, podem ser ativas, elas podem ainda contribuir muito para a sociedade. Outra matéria, o novo Senado, 1 em cada 3 senadores responde por acusações criminais. Olha só que Senado que nós temos. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, que está diretamente, ou pelo menos tangencialmente ligada ao assunto do programa de hoje, mais de 222 mil brasileiros vão passar o inverno em situação de rua, né? Uma matéria da Maria Fernanda Garcia, que ela aponta que o último estudo sobre pessoas em situação de rua no Brasil, publicado em março de 2020, mostrava que o número de brasileiros na situação havia chegado a 222 mil pessoas e tendia a aumentar a crise econômica acentuada pela pandemia. Mais de 6 mil famílias foram despejadas no país em 2020. Ou seja, olha só como é que está a situação. Se em março, quando começou a pandemia, já tinha 222 mil pessoas, imagine agora que a situação está trágica. Essas pesquisas, inclusive, precisam ser atualizadas, porque, infelizmente, a situação está pior do que era antes, né? Eu acho que um programa como nós estamos fazendo hoje serve até para que a gente faça uma reflexão em função da situação que o país atravessa com a pandemia de Covid. Como nós estamos a 15 minutos de terminar o programa, Franco, você já pode emendar a nossa campanha também, né? Falando do Observatório em Movimento e a nossa campanha. Exatamente, nós temos 2 campanhas que são muito importantes. A primeira delas é Observatório em Movimento. O que vem a ser o Observatório em Movimento? É uma iniciativa que nós temos com o objetivo ouvir especialistas das mais variadas áreas do conhecimento para passar dicas, informações de como melhor viver esse momento de pandemia e também do pós-pandemia, que a gente espera que esteja bastante próximo esse pós-pandemia, tá? Que maneira que a gente pode fazer para viver melhor esse momento tão difícil que nós estamos passando, tá? E mais o pós-pandemia, porque o mundo será diferente depois que essa pandemia passar. Tá? Você quer ter essas informações, acompanhar as matérias, essas dicas dos especialistas, convido novamente a entrar no nosso site, né, observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E uma outra campanha que nós temos também, que ela é bastante importante, é a criação de uma nova ferramenta, que é o Apoio Terceiro Setor, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil que tenha projetos em diversas áreas. Para você saber mais sobre essa nova ferramenta, eu convido que você entre no apoie3setor.com.br, apoie3setor.com.br, o 3 também em numeral. E aproveito para todos e todas que visitem as redes sociais, do que vivem nas redes sociais, né? Hoje é muito comum as pessoas trafegarem pelas redes sociais. Aproveite e faça uma visitinha no Facebook do Observatório, no Instagram e também no YouTube. Muito bem. Segundo a Fundação João Pinheiro, até 2019, 60% do déficit habitacional brasileiro era composto por mulheres. A maioria eram mães solo e chefes de família, grupo que já soma 11 milhões de brasileiras, sendo que 61% são negras, de acordo com o IBGE. Vale pontuar que 63% das casas chefiadas por mulheres negras estão abaixo da linha da pobreza. A nossa desigualdade aumenta. E ela tem cor, né, Eduardo? Sim. Sim. É uma marca da sociedade brasileira, estrutural, né? Isso o Gessé Souza estuda, está lançando até um livro chamado Como o Racismo Criou o Brasil. Esse racismo estrutural, ele desdobra também no racismo cultural, numa série de identificações de classe e de ódio, preconceito contra os pobres, que se manifesta concretamente numa sociedade que tem 350 anos de história em que o ser humano foi tratado como um animal de tração, né? Até pouco tempo atrás, 150 e poucos anos, né, você tinha anúncios de jornal falando de
propriedades que tinham fugido da propriedade rural, né, ou venda de pessoas com tais e tais características, ou seja, nós temos um dado estrutural na sociedade brasileira que precisa ser revisto e precisa ser abordado constantemente, que é o racismo, né? Que muita legislação tenta abrandar, tal, mas ela nem essa legislação mediana, não tempestiva, né? Não impositiva, é cumprida, né? Seria uma das formas de minorar esse problema, né? E em relação à questão da moradia para a mulher, eu citei o exemplo de Barcelona, né? Eles inclusive, reviram a questão de impostos urbanos, reviram a questão do custo da construção para mulheres, etc., também pensando nesse tipo de circunstância, né? Quer dizer, temos que encarar esse dado como mais uma ratificação dessa chaga, desse problema histórico, estrutural do Brasil, que é o racismo. E isso a gente tem que encarar, porque isso está claro na política pública também, né? A gente percebe. E aí, Luiz, como é que encarar isso? Como é que encarar esse problema grave da sociedade brasileira? Acho que foi importante destacar, né, a questão, quando a gente está dizendo do problema de habitação, da precariedade, da pobreza e toda essa situação de barbárie, a questão de gênero e raça. Só 45% dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, e que as mulheres ganham ainda 30% a menos do que os homens. E quando você vai na área, setor da pobreza extrema, 54% as mulheres são chefes de família, e a maioria são mulheres negras. Então, é importante dizer que essa desigualdade tem raça e tem cor. É fundamental dizer. E queria reforçar o que o Eduardo trouxe, essa história nossa de mais de 300 anos de escravidão que gera tudo isso. É uma cultura que ainda prevalece na elite brasileira. Se a gente olhar a população pobre, mais pobre, como que ela é vista pela economia? Ela é tratada como se fosse descartável, para ela não serve para nada. Quando a gente olha na lógica da ideologia, são pessoas desprezíveis. E quando a gente olha na lógica urbana, elas são tratadas como indesejáveis urbanos. Então, se a gente não enfrentar toda essa questão, a gente não vai enfrentar a superação efetiva. E quando, Joel, você dizia da solidariedade, acho que esse momento da pandemia foi fundamental e é necessária essa solidariedade. Mas isso me fez lembrar uma frase de Dom Helder Câmara. Dom Helder dizia, quando eu dou comida para os pobres, ajudo, dizem que eu sou santo. Quando eu pergunto por que existe pobre, dizem que eu sou comunista. Eu penso que nós estamos num momento, a partir dessa solidariedade, é fazer essa pergunta. Por que existe os pobres e como que a gente muda essa realidade, que é estrutural, mas que pode ser resolvida, enfrentada pelo Estado de forma bastante efetiva. Eduardo, para combater o racismo, nós iniciamos com um sistema de cotas na educação, mas ainda é muito pouco, né? Essa reparação. E aí a gente tem que pensar as cotas também como uma reparação, no primeiro momento, como uma política pública que tem que durar até a gente ter uma certa distribuição na sociedade brasileira, principalmente na classe média, né, de setores que foram marginalizados, né, e também pensar que não são só negros que são vítimas do racismo, né, a comunidade LGBTQI, o trans, o indígena, né, o cigano, enfim, historicamente várias comunidades foram colocadas dentro desse quarto de despejo, como diria a escritora, né? Como pessoas que são, como disse o Luiz, descartáveis, substituíveis por máquinas, né? E de certa maneira, indesejáveis, em certo sentido. E a gente tem, por exemplo, 117 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de insegurança alimentar, né?
Até antes da pandemia, nós falamos muito da violência. Não, são 50 mil, um Vietnã por ano, 50 mil pessoas assassinadas no Brasil, né? Qual era a cor do assassinado no Brasil? 70% negros. Qual era a cor do morto em confronto com a polícia? Segundo as estatísticas da própria polícia, 70% negros, pobres, periféricos, favelados. Né? A própria palavra favela, ela tem uma denominação, ela tem um passado na guerra contra Canudos, enfim, nós continuamos... É um passado que continua preconceituoso nesse termo, favela. Mais uma política de discriminar o pobre, né? Isso. E é uma política de cotas, por exemplo, acabei de ver uma notícia agora, de um rapaz agradecendo o ex-presidente Lula por conta de ter conquistado vagas em 9 universidades americanas. Ele vai para a Califórnia estudar ciência da computação, com 70% de bolsa, e é filho de uma faxineira do Recife. Estudou em escola estadual, né? Então, assim, é possível, é um caso isolado, é um herói. O escritor holandês fala que existe o herói e o santo. O herói é aquela pessoa que por acaso aparece, né, e estava no lugar certo, na hora certa, e até quando é entrevistado fala, não, mas eu vi a pessoa, peguei, eu não fiz nada demais, eu faria o que todo mundo faria. Agora, o santo é aquele que se joga na vida para correr risco, para fazer uma determinada política, e esse é visto como ameaça. Né? Eduardo. O político que faz uma política pública inclusiva, ele é visto como ameaça, é colocado na cadeia, é perseguido. Né? Estamos caminhando para o fim do programa, Eduardo. E eu quero ouvir o destaque final do Frank Valverde, para depois retomar com os nossos dois convidados, com você e com o Luiz. Frank, esse é o destaque final do programa. Joel, como eu sempre faço, a minha manchete final, né? A manchete que sintetiza o programa. Eu acho que a conversa que nós tivemos aqui com o Eduardo e com o Luiz foi muito boa, e a minha manchete seria a seguinte: o interesse social deve estar acima dos interesses econômicos. Luiz, para finalizar a sua participação, sua entrevista no nosso programa, eu gostaria que você dissesse o que mais importante você gostaria de deixar registrado nesse momento a respeito do tema do nosso programa, que é esses despejos que estão acontecendo de famílias que perderam o emprego durante a pandemia e estão na rua. Primeiro, acho fundamental que toda a sociedade se mobilize contra essa situação, porque se tem uma das coisas mais violentas na vida de uma família, de uma pessoa, são os despejos. Tem toda a perda física, mas é uma situação de humilhação. E a gente tem que enfrentar de forma efetiva todos os problemas da precariedade da habitação, que não é só as 4 paredes, é onde está localizada a situação do bairro. Porque com a pandemia a gente viu que maiores índices de contaminação, hospitalização e óbito ocorreu para as famílias que vivem nessa situação. E como também anteriormente foi dito, os assassinatos ocorrem nessas regiões. Então, a precariedade da habitação tem a ver com tudo isso, a expansão da pandemia. Agora, o que eu queria deixar é que todos deveriam ter oportunidade para desenvolver suas capacidades. Todos os brasileiros e todas as pessoas têm suas capacidades, suas habilidades específicas. Elas têm que ter oportunidade. Só o país, para ser justo, só é quando todos têm oportunidade. Obrigado. Muito bem, Eduardo, obrigado você pela entrevista. Eduardo, o seu destaque final do nosso programa. Meu destaque é, primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade de a gente debater esse assunto, que é muito importante, né? E dizer que uma sociedade que não olha para a questão da moradia, para a questão da habitação, para a desigualdade, para o racismo, para os problemas estruturais, é uma sociedade condenada ao fracasso. Né? Nós podemos superar isso, nós podemos dar uma volta por cima, criar uma sociedade mais justa, igual, solidária, como está na própria Constituição. A gente não está fazendo nenhuma revolução, né? A gente está fazendo só o que está previsto e que a própria sociedade brasileira decidiu há mais de 30 anos atrás. Então, a gente precisa cumprir, por um lado, a ideia da função social da propriedade e, por outro lado, a nossa vocação de uma sociedade democrática, justa, solidária, que a gente mesmo decidiu, que isso não está revogado, a Constituição não está fora de questão, ela está em prática.
né? E aproveitar esses momentos de solidariedade, esses momentos de comoção, como é a questão da pandemia, né? Para a gente retomar num outro patamar, num patamar civilizatório, retomar o patamar civilizatório que a sociedade brasileira construiu ao longo dos seus 500 e tantos anos de história. A gente vai conseguir superar isso. O Brasil Cidadão está terminando. Eu agradeço a presença de Eduardo Viveiro, sociólogo, mestre e doutor em Ciências Sociais e Política pela PUC de São Paulo. Luiz Corrara, urbanista e membro da Coordenação Nacional do BR Cidades e do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta, os impactos das mudanças climáticas. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.